Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo de utilidade pública para o torcedor do Santos Futebol Clube. Por que de utilidade pública? Porque eu quero falar com vocês sobre José Eli de Miranda, o Zito, o eterno capitão, o gerente, como ele era chamado em tempos de Santos quando ele jogava. Mas, Diogo, todo mundo sabe quem é o Zito. Talvez, se soubessem, estariam questionando o porquê que o Guilherme, o amado por muitos, até odiado por outros, hoje é o capitão do Santos Futebol Clube. Nada contra o Guilherme. Pessoalmente, jamais. Mas, peraí, pegar a faixa de capitão, a letra Z instituída em 2015 pelo Santos, está há 10 anos com a letra Z, poucos times do mundo têm a letra Z no lugar do C como capitão. É no mínimo questionável. Para não falar outra coisa, que eu acho que para mim é muito questionável. Mas para aqueles que vão relativizar, vamos colocar mínimo questionável. O Zito, quem foi Zito? Bicampeão pelo Santos, fora outros títulos, eu não quero falar de outros títulos, vou falar pontualmente de alguns. Bicampeão do mundo com o Santos, e bicampeão da Libertadores, mas bicampeão do mundo com um dos maiores times do mundo. Bicampeão com a seleção brasileira em 62, inclusive fazendo gol na final contra a Tchecoslováquia. O grande Zito. Então é importante a gente trazer alguns dados históricos do Zito. Quem foi o Zito? Quem é aquele cara que está com a estátua na frente de um dos portões da Vila Belmiro? O seu Zito chega em 52 no Santos, vindo do Taubaté. O Santos naquela época estava na fila do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era mais importante, inclusive, do brasileiro. Né? Inclusive, brasileiro nem tinha na época, em 52. E o regional era mais forte, principalmente o Campeonato Paulista. O Santos, que havia ganho em 1935 contra o rival Corinthians, seu primeiro título em Parque São Jorge, estava na fila. E em 55, ele chega em 52. 55, ele faz parte do time bicampeão. Ainda não tinha Pelé, porque Pelé chega em 56. E ele faz parte daquele time de 55, onde tinha Manga, onde tinha Jair da Rosa Pinto, tinha Pepe, que inclusive fez gol na final, contra o próprio Taubaté, onde Zito veio. Olha que curioso. Em Vila Belmiro. Tem vídeos no YouTube sobre esse jogo, muito legal. Vila Belmiro lotada. Mas, enfim, Zito permaneceu no Santos até 1967. Olha quantos anos vestindo a camisa do Santos. Onde que emblematicamente, em um jogo do Campeonato Paulista, ele chega pro técnico do Santos e fala pra ele: a camisa 5 agora é desse garoto. Adivinha que era o garoto? Corró, Clodoaldo. Aquele, nosso Clodoaldo, que inclusive está hoje no Santos, na parte mais administrativa. Campeão do mundo em 70. Olha a humildade do capitão. Aonde que o capitão chega. Eu estou te falando o que representa ser um capitão na letra Z. Um grande capitão, um dos maiores ganhadores do Santos Futebol Clube, chega num vestiário em 1967, sentindo que já não dava mais, entrega a faixa pro menino que estava pedindo passagem, que era Clodoaldo. O exemplo de humildade. Zito depois aposenta, sempre no Santos. Em 78, ele faz parte da diretoria do Meninos da Vila, daquele time
espetacular que tivemos, com o técnico Chico Formiga, Juari, Newton Batata, próprio Clodoaldo, os craques Rubens Feijão, entre outros. Pita, faz parte daquilo ali. E descobriu o Neymar, agora recentemente, foi um cara de suma importância para aqueles garotos de 2002, aquela geração que ressurgiu o Santos no futebol brasileiro. O gerente daquilo tudo. Os jogadores da época falam com muito carinho do seu Zito. O Elano já deu várias declarações sobre isso, que ele deve muito a sua carreira ao Zito. Zito, gente, não é só Santos. Zito é o futebol brasileiro, futebol mundial. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu, na minha humildíssima opinião, acho que o Santos deveria pensar em dar essa abraçadeira de capitão a um outro atleta, né? O Guilherme é um jogador de nível baixo, para alguns eficiente, que eu discuto em termos técnicos, é o artilheiro do Santos no ano, legal, mas que em termos de história do que é a letra Z de Zito, eu acho que ele não tem a capacidade de botar essa abraçadeira. Ah, Diogo, mas quem seria o outro atleta? Não sei, temos o Brasão, tem alguns jogadores que representam mais o Santos Futebol Clube. O Guilherme tem um processo desgastante com a torcida do Santos. Tem muitos que o amam, muitos o adoram, muitos o fascinam, muitos o endeusam. E tá tudo certo, cada um tem sua opinião. Mas dar a faixa de capitão ao Guilherme, aí eu acho que é passar um pouquinho dos limites. Por tudo isso que eu disse, fiz um breve relato sobre quem foi José Eli de Miranda. Volto a dizer, bicampeão do mundo com o Santos e bicampeão com a seleção brasileira. Estava no bicampeonato da seleção brasileira. Fez o gol da final. Então, nós torcedores santistas, apesar de estarmos a vida é agitada, né? Internet, a gente vê tantas notícias, a gente precisa parar um pouquinho pra gente analisar o significado das coisas. O Santos é um time centenário, gente. Tá? Ah, mas o Santos vive de passado. Ele não vive de passado. Mas o passado eles têm que estar presente no clube. Porque o passado ele vai trazer balizamento para decisões do clube. A gente viu o que aconteceu com vindas de técnicos que não têm o DNA santista. A gente está falando de um clube centenário que sempre teve esse DNA de time forte, time atacante, time pra cima. E quiseram tentar fazer algo contrário. Indo contra a sua história. A história de um clube de futebol, ela tem que estar viva. Ela não tem que ditar o que acontece, vai acontecer no futuro, no presente. Ela não tem que ditar as coisas. Isso jamais. Mas ela tem que servir como balizamento. Você tem que olhar para o passado para fazer, opa, peraí. O clube ele tem isso por quê? O clube tem isso por qual fato? Então, Vojvoda chegou agora, tá maravilhoso, tô gostando demais do trabalho do Vojvoda. É um recado, não sei se vai chegar a ele, claro. Mas pesquise para saber, Vojvoda, quem
carregava essa letra Z. O Santista tá muito machucado. A gente tá muito machucado há muito tempo. Mas a gente tem algumas coisas que nós nos apegamos. Ser DNA Santista. Tivemos o maior jogador do mundo, Pelé. Tivemos aquele esquadrão. Que o Zito fez parte disso. Um homem com mais de 700 jogos com a camisa do Santos. Tá, pessoal? Não é cornetagem ao Guilherme. É apenas uma reflexão de que o Guilherme, que a gente sabe de fatos e números quem é o Guilherme, não merece ser capitão do Santos Futebol Clube. Ou melhor, Zapitão de Zito. Pessoal, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe e vou pedir para vocês hypar. Obrigado, galera.